Grandes empreendimentos urbanos realizados em Chicago. Chicago está localizada no nordeste do estado americano de Illinois, em torno do rio Chicago. A área total da cidade é de 606,1 km². O rio Calumet também corta a cidade no extremo sul. E a região metropolitana de Chicago, ela espalha-se por 11 condados diferentes, localizados em 3 estados americanos, e se destaca pelo seu nível cultural e por ser também um grande polo de negócios. Por volta de 1848, um canal foi construído, conectando o lago Michigan com o sistema hidroviário do rio Mississippi-Missouri e tornando a cidade de Chicago um centro primário nacional de transportes. Por volta de 1850, grandes quantidades de ferrovias foram construídas, conectando a cidade com outras regiões do estado. A primeira delas foi inaugurada em 1848, e por volta de 1856, a cidade de Chicago era o centro primário de uma malha de 10 linhas ferroviárias, cuja extensão total era de 4,8 mil quilômetros. Assim, a cidade se tornou o centro ferroviário mais movimentado do mundo e o mais importante do país. Dezenas de trens partiam e chegavam à estação central de Chicago. Então, Chicago já era a maior cidade do estado de Illinois, com uma população de mais de 100 mil habitantes. Chicago cresceu enormemente durante a Guerra Civil Americana, que foi entre 1861 a 1865. O sistema ferroviário foi modernizado e expandido, bem como depósitos de carga, de modo a acomodar com mais facilidade carga procedente de várias partes do país e remetidas a frentes de batalha. O comércio de trigo e a indústria da cidade também cresceram bastante por causa da guerra. Após a guerra, imigrantes europeus instalaram-se em grandes números em Chicago. Apartamentos pequenos, lotados e em bairros pobres, localizados perto de fábricas e comércio, tornavam-se cena comum na cidade. Em 1871, uma tragédia ocorreu. Uma temporada anormalmente e extremamente seca, com apenas um quarto da precipitação normal, criou o cenário propício para um grande incêndio que iniciou-se na zona sul e rapidamente engolfou toda a cidade. O grande incêndio de Chicago, que iniciou-se num estábulo, logo espalhou-se devido a ventos secos e fortes. O incêndio causou a morte de 300 pessoas, além de tornar 90 mil desabrigadas e causar mais de 200 milhões de dólares em danos. Após o fogo, a cidade tinha que ser planejada novamente, o que permitiu ao governo da cidade eliminar por inteiro muitos erros de planeamento cometidos no passado. Para a reconstrução da cidade de Chicago, vários arquitetos de renome se ofereceram para participar ativamente do processo. Um detalhado plano de planejamento urbano foi criado e desenvolvido. A engenharia e a arquitetura da cidade tornaram-se conhecidas mundialmente. Cada vez mais indústrias e firmas instalavam-se na cidade e mais imigrantes de outras partes do país e do mundo iam a Chicago. Por volta de 1890, Chicago já era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, superados apenas por Nova York. Mais de 1 milhão de pessoas então habitavam Chicago e arredores. A cidade teve que renascer das cinzas. O incêndio foi um dos eventos mais marcantes do final do século XIX nos Estados Unidos e é reconhecido até hoje como um marco importante para o futuro da cidade. Após o incêndio, a cidade aprovou novas regras para a construção, com regulamentações específicas para o uso de materiais resistentes ao fogo, como tijolos e metais. Em 1885, menos de 15 anos após o incêndio, Chicago testemunhou a inauguração do primeiro arranha-céus dos Estados Unidos, o Home Insurance Building, um edifício de 10 andares feito com uma estrutura de metal resistente ao fogo, que acabou definindo a escola da arquitetura de Chicago. Esse tipo de estrutura foi usado em cidades como Nova York e Boston anos depois. A Escola de Chicago de Arquitetura e Urbanismo foi preponderante no desenvolvimento da cidade. Representada um estilo de construção que passa a utilizar o ferro de estrutura ao invés de madeira, sendo produzido em série. Por um lado, criou uma fachada constante,
isto é, sem muitas variações, mais ou menos tal como conhecemos hoje, janelas iguais, aspectos de bloco no prédio. Por outro lado, possibilitou um erguimento mais rápido e prático. Além disso, abriu a possibilidade de uma nova divisão do peso da construção, aumentando o gabarito. A Escola de Chicago é a base da construção dos arranha-céus. As influências modernistas da Escola de Glasgow e da Secessão Vienense foram uma ajuda preciosa no planejamento de novos edifícios. Foram estudados sistemas de alicerçamento, cimentação, resistência e isolamento. Foi o início da construção em altura, até então pouco fiável devido à inexistência de elevadores elétricos. Utilizaram o método moderno de projetar grandes edifícios, parede cortina, grandes áreas de paredes envidraçadas. A estrutura ortogonal em ferro veio trazer um novo sistema de planeamento das plantas mais flexíveis, ajudando na colocação de canalizações. Surgiram dessa forma os primeiros arranha-céus. A ornamentação era completamente rejeitada, bem ao estilo do modernismo, constituindo uma das bases fundamentais da Bauhaus e do estilo internacional. Na malha quase que inteira a ser construída, explode a especulação imobiliária. A ideia é ocupar o máximo do terreno e da altura. A volumetria cúbica toma conta da morfologia e a rigidez formal e volumétrica. Produz edifícios com formas semelhantes que se diferenciam apenas pelos detalhes das fachadas. Na arquitetura, o vidro e a estrutura são o foco da inovação. A fachada é o resultado da ossatura da construção. A arquitetura tem caráter unitário, principalmente no que diz respeito à utilização de material e à adoção de uma nova linguagem e o surgimento da tipologia conhecida como arranha-céu. As várias indústrias de ferro existentes próximas à cidade favoreceram e ampliaram nessa reconstrução. O esqueleto de aço, com paredes de vidraças contínuas e os elevadores hidráulicos ou elétricos, marcam a nova forma de projetar. A partir dessas tendências, surge uma arquitetura tipo, e é o momento em que a arquitetura começa a introduzir uma linguagem nova, com a utilização de novos materiais construtivos e novas tecnologias pioneiras. A Escola de Chicago marca uma ruptura, baseando-se numa arquitetura nova, numa nova tipologia, numa arquitetura tipo, mesclada a um novo sistema estrutural, onde a forma segue a função e é definida pela estrutura. Foi William LeBaron Jenney que descobriu a solução estrutural capaz de suportar cargas e resistir a incêndios, pelo revestimento de perfis laminados de aço com elementos metálicos com alvenaria de tijolos. Era a chamada gaiola equilibrada, na qual trocou o ferro fundido, então solução vigente, pelo ferro laminado. Graças ao novo sistema, Jenney pôde vencer as limitações da construção com paredes portantes, que poderiam chegar a grandes espessuras. No edifício Wainwright, Sullivan se utiliza de uma organização tripartite clássica, embasamento com terra e mezanino, corpo intermediário de articulação vertical e o coramento com um pavimento ático, com um pavimento de máquinas. Esta obra assinala o nascimento do arranha-céu como tipologia independente. O preenchimento dessa grade estrutural se dá com as janelas conhecidas como janela Chicago, um retângulo de dominância horizontal dividido em três. A parte central fixa e as laterais com janelas tipo guilhotina. Em contraste, deliberadamente buscado a essa composição tão comedida, se introduz uma filigranada e festiva ornamentação orgânica de ferro fundido nos pavimentos inferiores. O movimento City Beautiful era uma filosofia reforma do norte-americano, arquitetura e planeamento urbano, que floresceu durante a década de 1890 e 1900, com a intenção de introduzir embelezamento e monumental grandeza nas cidades. O movimento, que foi originalmente associado principalmente com Chicago, Cleveland, Detroit e Washington, promovido por beleza, não é só para seu próprio bem, mas também para criar moral e virtude cívica das populações urbanas. Os defensores da filosofia acreditavam também que tais
embelezamentos poderiam assim promover uma ordem social harmoniosa, que iriam aumentar a qualidade de vida, enquanto os críticos se queixam de que o movimento estava muito preocupado com a estética em detrimento da reforma social. Jane Jacobs referia-se ao movimento como um design arquitetônico cult. Bunyan lançou o movimento City Beautiful na Feira Mundial de 1893. O apogeu da City Beautiful veio 16 anos depois da Feira de Bunyan e o Plano de Chicago de Edward Bennett, que unificou os objetivos da City Beautiful e a cidade prática com sucesso sem precedentes. Nunca antes tinha um plano da cidade tido em conta tanto na região circundante. O plano abrangeu o desenvolvimento de Chicago dentro de um raio de 60 milhas através de um sistema de avenidas radiais e concêntricas que ligavam o centro aos seus subúrbios e ligados aos subúrbios uns aos outros. Uma das recomendações mais prescientes do plano era para que se tornaria, em Walker Drive, primeiro boulevard do nível duplo do mundo moderno para tráfego regular e comercial. O rio Chicago seria esticado e aumentado para mais eficiente da água de transporte e comércio Rio Bourne. As estações e faixas de linhas ferroviárias concorrentes seria consolidada em várias estações de trem. Um sistema de parque à beira do lago iria correr 20 milhas ao longo do lado Michigan. Nas bordas sul do Parque Central, subiria tais edifícios neoclássicos grandiosamente como o Sheed Aquarium e o Museu Field da História Natural, contrapontos para o Instituto de Arte de Chicago, no extremo norte do parque. O número e a qualidade dos parques periféricos da cidade seria aumentado, melhorado e unificados em uma rede integral. No plano diretor de Bunyan para Chicago, o arquiteto e planeador urbano norte-americano trabalhou como diretor de trabalhos para a Exposição Universal de Chicago. Ele liderou a criação dos planos diretores de várias cidades importantes, entre elas Chicago e Washington. Dentre os projetos mais famosos de Bunyan era a Union Station em Chicago e o edifício Flatiron, em Nova York. Publicado no ano de 1909, o Plano Diretor para Chicago mostrava o futuro da cidade e a expansão urbana controlada. A proposta desse plano ambicioso propunha que todos os cidadãos morassem a uma distância do lago percorrível a pé. A pretensão de Bunyan era transformar Chicago em uma Paris das pradarias, com bulevares, fontes e outros equipamentos urbanos inspirados na capital francesa. O plano previa a melhoria do lago, um sistema de estrada regional, melhoria dos terminais de transporte ferroviário, novos parques exteriores, arranjo sistemático das ruas, centro cívico e cultural. O plano tinha sido criticado por seu foco em melhorias físicas, uma tentativa de criar Paris on the Pride. Rascunho manuscrito de Bunyan do plano continha ampla discussão das necessidades sociais, mas a publicação final não. Listas de grandes melhorias de infraestrutura do plano foram o mal necessário por uma cidade em rápido crescimento, no momento em que uma base fiscal em expansão possibilitou para realizar grandes projetos. O desenho urbano estabelecido pelo arquiteto, mesmo que não realizado completamente, influenciou durante décadas o desenvolvimento não apenas dessas cidades, mas também de Cleveland, São Francisco e Washington, D.C. Bunyan, junto com John Roth, tinha um escritório de arquitetura, que se tornou um dos mais importantes do século na cidade de Chicago. Foram responsáveis pelo projeto e construção da World's Columbian Exposition, em 1893, para celebrar o quadricentenário da chegada de Cristóvão Colombo. Na Primeira Guerra Mundial, a capacidade industrial de Chicago foi expandida de modo a atender às necessidades da guerra, enquanto milhares de afro-americanos vindos do sul do país instalaram-se na cidade para trabalhar nas indústrias e em busca de uma vida melhor. Porém, os afro-americanos eram segregados no restante da população, sendo que a massiva maioria habitava um bairro pobre da região sul da cidade.
A cidade continuou um período de desenvolvimento moderado, porém, continuou desde o final da Segunda Guerra Mundial até os tempos atuais. Hoje, Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, situada às margens do rio Lago Michigan, no centro-oeste do país. A cidade se destaca pelo seu nível cultural e por ser um grande polo de negócios. Chicago é uma cidade fantástica. Seu cenário é composto dos mais modernos edifícios e o conceito da arquitetura atrai milhares de estudantes e a influência vários profissionais da construção civil em projetos voltados na elaboração de novos arranha-céus nas megas metrópoles, algo chamado de Chicago Style. O centro industrial é composto de empresas voltadas à alimentação. Chicago é um dos maiores centros financeiros do mundo, sendo uma das cidades. Sua expansão econômica iniciou-se a partir do século XIX, com a imigração de europeus, com a construção das primeiras ferrovias e de um canal navegável que liga o Lago Michigan ao rio Mississippi. A Bolsa de Valores de Chicago é uma das mais movimentadas do planeta. 3 dos principais bancos do país, bem como 12 das maiores empresas do mundo, estão sediadas na cidade. Aproximadamente 3/4 dos habitantes da região metropolitana de Chicago usam carros como meio de locomoção, principalmente para ir ao local de trabalho. Porém, um sistema eficiente nas ruas e avenidas, suplementados com um sistema extensivo de vias expressas e altas estradas, evitam problemas maiores de trânsito, tal como grandes congestionamentos. Chicago é o maior centro de transportes dos Estados Unidos, possuindo a mais movimentada malha ferroviária do país, bem como o segundo aeroporto mais movimentado do mundo. A inovação da cidade de Chicago na arquitetura e engenharia mundial afetou também suas vias públicas. Para amenizar problemas de trânsito, ruas com 2 ou 3 andares correm ao longo da cidade. Chicago possui a maior quantidade de áreas destinada a parques dos Estados Unidos. Seus governantes se preocupam com a qualidade de vida de seus moradores, proporcionando vários espaços destinados a lazer, entretenimento e descanso. Praças que convidam ao descanso. Chicago cresceu mais rápido do que qualquer outra cidade da época de 1890, e durante as 3 décadas que se seguiram, tentou-se amenizar os impactos negativos desse crescimento. Isso foi feito com uma melhora no sistema de saneamento, nas estradas e nos espaços abertos, tudo para atender à expansão da população. Assim, mesmo com o crescimento desregulado, podemos tornar a cidade mais atraente. Segundo Smith, a reconstrução da cidade ocorreu muito mais rapidamente, porque a economia nacional e internacional tinha muito a perder com a crise de Chicago. Naquela época, a cidade era a principal ponte entre as regiões mais desenvolvidas do leste dos Estados Unidos e as regiões agrícolas do oeste. O grande incêndio de Chicago, no final das contas, foi o que transformou a cidade no que ela é hoje.